Titularidade do serviço público, conceitos e limites. A titularidade do serviço público, no contexto jurídico-administrativo, é um atributo que só pode ser exercido por entes públicos. Ou seja, apenas as pessoas jurídicas de direito público, como União, Estados, Distrito Federal, municípios e alguns entes da administração indireta, têm a competência de titularizar serviços públicos. A titularidade se refere ao direito de dispor e definir as diretrizes para a prestação de determinado serviço essencial para o bem comum, assegurando que a organização e regulamentação do serviço público estejam sob controle direto do Estado. Dada a importância do serviço público para a coletividade, a titularidade não pode ser transferida a entes privados, embora a prestação desses serviços possa, sim, ser delegada. Assim, quando o Estado opta por delegar a execução de um serviço público, ele transfere apenas a responsabilidade de prestação temporária à entidade privada, mas mantém a titularidade. A titularidade, portanto, significa que o Estado permanece como responsável último, garantindo que a execução se mantenha conforme os interesses da população e em alinhamento com os princípios constitucionais que norteiam o serviço público. Os instrumentos jurídicos que permitem essa delegação incluem concessões e permissões, que transferem apenas a execução do serviço a uma pessoa jurídica de direito privado, mas não alteram a titularidade. Por exemplo, no caso de concessões de rodovias, uma empresa privada pode ser autorizada a administrar e manter uma estrada, cobrando uma tarifa para custear o serviço e garantir a sua viabilidade. No entanto, a titularidade dessa estrada permanece com o Estado, que supervisiona e fiscaliza a concessionária para assegurar que os usuários recebam o serviço de maneira adequada e que a qualidade do serviço público seja mantida. Além dos entes públicos tradicionais, autarquias, fundações públicas e associações públicas também podem assumir a titularidade de determinados serviços públicos, atuando em áreas específicas com autonomia administrativa, mas ainda sob a tutela do Estado. Essas entidades possuem autonomia para executar serviços, mas sua atuação é sempre limitada pelos regulamentos e fiscalizações estaduais e federais, o que preserva a titularidade do serviço sob a autoridade pública. Um exemplo é a Previdência Social, que é administrada por uma autarquia federal e cuja titularidade pertence ao Estado. A administração indireta também desempenha um papel importante na prestação de serviços públicos, mas há uma distinção a ser feita. Empresas públicas e sociedades de economia mista podem prestar serviços públicos de forma semelhante a entes privados, mas, como pertencem à estrutura do Estado, sua atuação deve sempre estar em consonância com os interesses públicos. Essas entidades, no entanto, também não detêm a titularidade do serviço, pois esta se mantém com o ente público que as criou. O exemplo dos Correios ilustra essa diferença com clareza. A empresa de Correios e Telégrafos, uma empresa pública federal, tem a incumbência de prestar o serviço postal em nome da União, que é a verdadeira titular do serviço. Isso implica que as diretrizes, regulamentações e políticas para o serviço postal são definidas pela União, e os Correios atuam apenas na execução dessas diretrizes. A titularidade é, assim, um elemento que define quem detém o direito de estabelecer as bases do serviço, assegurando sua finalidade pública e caráter essencial. É importante ressaltar que a titularidade dos serviços públicos está vinculada à repartição de competências estabelecida na Constituição Federal de 1988. A distribuição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios define quem tem o poder de instituir e organizar determinado serviço público, o que evita conflitos de competência e garante uma organização administrativa que atende melhor às necessidades locais e nacionais. Assim, a Constituição Federal de 1988 delimita as responsabilidades de cada ente federado, de forma a promover a melhor eficiência e eficácia na prestação desses serviços. A titularidade não só assegura ao Estado o poder de controlar e definir os rumos dos serviços públicos, mas também implica um dever de fiscalização constante. Quando um serviço é delegado a uma concessionária ou permissão é concedida a uma entidade privada, o Estado se mantém ativo na supervisão e na exigência de padrões de qualidade e continuidade, fundamentais para o bem-estar dos cidadãos. A titularidade é, portanto, uma responsabilidade do Estado em garantir que os serviços públicos sejam prestados de acordo com os parâmetros estabelecidos. Outro ponto importante é que a titularidade do serviço público não significa a obrigação de prestação direta do serviço. Em muitos casos,
É mais viável que o serviço seja executado por um ente privado, seja pela sua expertise técnica, seja pelo investimento necessário. A titularidade, porém, garante que o Estado mantenha o controle regulatório e possa intervir caso as condições de prestação do serviço se mostrem inadequadas ou prejudiquem a população. Por exemplo, no caso da energia elétrica, o serviço pode ser prestado por uma empresa privada, mas as normas de fornecimento e qualidade são estabelecidas e fiscalizadas pelo Estado. Dessa forma, o Estado pode optar por delegar certos serviços sem perder a competência de titularidade, pois possui os mecanismos legais necessários para intervir na prestação do serviço, corrigir irregularidades e, se necessário, reassumir a execução direta. Isso garante que o interesse público seja sempre a prioridade e que o cidadão não fique desamparado caso a entidade privada responsável pelo serviço falhe em atender adequadamente suas necessidades. A titularidade do serviço público reflete também a noção de que os serviços essenciais não podem ficar ao acaso das forças de mercado. Ao deter a titularidade, o Estado assume uma posição de protetor e garantidor do acesso equitativo aos serviços, independente de fatores econômicos. Assim, ao titularizar serviços como saúde, educação e saneamento básico, o Estado estabelece uma garantia social, impondo aos seus prestadores a obrigação de universalidade e continuidade. Em algumas áreas, a titularidade também implica que o Estado deve proteger o acesso dos mais vulneráveis, assegurando que a prestação seja feita de maneira universal e não discricionária. Por isso, o serviço público de saúde, por exemplo, não pode ser suspenso ou modificado sem que a titularidade pública garanta previamente alternativas e mantenha o atendimento aos que necessitam. Nesse sentido, a titularidade age como um mecanismo de proteção social, essencial para assegurar direitos fundamentais. O princípio da titularidade estatal também evita que os serviços públicos sejam transferidos totalmente ao setor privado, o que poderia comprometer a sua função social. Quando o Estado mantém a titularidade, ele assegura que a privatização não fira o interesse público e que o serviço permaneça acessível, confiável e de qualidade. Em situações de crise, como desastres naturais ou emergências de saúde pública, a titularidade permite ao Estado agir prontamente, redirecionando recursos e operações para atender a população da melhor maneira possível. Assim, a titularidade do serviço público garante que o poder público tenha sempre a última palavra em relação aos serviços essenciais à coletividade. É uma forma de resguardar o compromisso do Estado com o bem-estar da população, uma vez que ele possui tanto o poder como a obrigação de zelar pela continuidade, eficiência e acessibilidade dos serviços públicos. Dessa forma, a titularidade serve como um pilar da administração pública, vinculando o Estado ao cumprimento de sua função social e promovendo o desenvolvimento e a justiça social por meio do acesso garantido a serviços de qualidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!